Turma do Propósito, e aí, meu amado irmão, Jeremias capítulo 50, um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias e viver 2026 como se fosse o último ano das nossas vidas, são os objetivos do nosso grupo Propósito. Nós estamos na reta final do livro de Jeremias, são 52 capítulos, nós estamos no capítulo 50, portanto amanhã, domingo, capítulo 51, segunda-feira, capítulo 52 e na terça, vou precisar daquele seu esforço, meu irmão. Portanto, se você quiser dividir a leitura e ir adiantando, na terça-feira eu preciso que você leia os 5 capítulos. Então você pode pegar esses dias, dia de amanhã, segunda e terça, e dividir, porque terça-feira nós estaremos aí no capítulo 5 de Lamentações. Lembra que eu falei que livros com 5 capítulos ou menos serão expostos em apenas um dia, para que a gente possa cumprir o cronograma e terminar a Bíblia esse ano. Se tudo der certo, terça nós temos a nossa live, mas a certeza que temos é que semana que vem nós vamos ter aí a nossa live de encerramento dos livros de Jeremias, e nós vamos ter o sorteio da Bíblia de Estudo, que você gosta de participar. Então, fique atento que eu vou informar aqui no grupo. Capítulo 50, chegou o juízo para a Babilônia. Depois de vir, através da boca do Senhor, pelo profeta Jeremias, ao Egito, aos filisteus, também aos amonitas, os moabitas, os edomitas, e agora o juízo de Deus chega para toda a poderosa Babilônia. Babilônia é uma cidade fantástica, com várias atrações, com muito prazer, com muita riqueza. Não é à toa que o livro de Apocalipse vai comparar o mundo à Babilônia como um lugar também assim, atrativo, chamativo, que aparenta muito prazer, mas que tem o mesmo fim. Como nós vamos ver, o fim é trágico, é apenas uma ilusão. Assim era a Babilônia, a sua grandeza era apenas uma ilusão. É lógico que isso ficou claro para nós na Bíblia, que Deus usou a Babilônia como instrumento para a disciplina do seu povo. Ela foi um martelo na mão de Deus para fazer com que o seu povo fosse quebrado na dureza do seu coração. E Deus, no versículo 2, ele vai dizer que Bel, Merodrak, que eram ídolos, estavam também sendo humilhados. Os babilônicos, eles acreditavam que os seus deuses estavam dando a vitória, mas Deus, o Deus de Jeremias, que havia profetizado que usaria Nabucodonosor como ele desejasse, esse Deus está mostrando que é ele quem coordena, é ele quem faz assentar no trono e é ele quem derruba do trono. A Babilônia confiava em ídolos feitos por mãos humanas, mas ela vai ter que reconhecer que há alguém maior do que qualquer império, e esse alguém é Deus. O capítulo 50 é quando Deus traz aqui os juízos dele a respeito, por que ele deseja punir a Babilônia. Primeiro, porque a Babilônia não deu a glória a ele, mas deu a glória aos ídolos. E os ídolos nada são, meus irmãos, eles não podem subsistir no calor da provação, eles derretem, mas o Senhor é aquele que permanece para todo sempre. E aqui diz que nesse fim, no final, quando a Babilônia for julgada, o objetivo do Senhor, que não falha, terá sido cumprido, que é levar o povo ao arrependimento. Meus irmãos, muitas vezes o Senhor nos entristece, nos disciplina, nos fere, para que possamos chegar ao arrependimento. A tristeza, segundo Deus, ela produz arrependimento, que por sua vez produz vida, que diz que o povo, no final do cativeiro, quando Babilônia for destruída, voltarão chorando e buscarão o Senhor seu Deus, está aí no versículo 4 e 5, e perguntarão pelo caminho de Sião, a cidade santa, para onde voltarão o rosto, dizendo: vamos aproveitar a oportunidade, saímos do cativeiro, vamos nos unir ao Senhor em uma aliança eterna que jamais será esquecida, porque eles reconhecem que só sofreram o cativeiro porque abandonaram o Senhor, seu Deus. O choro agora não é um choro de arrogância, não é um choro guardando raiva de Deus, mas é um choro de arrependimento, desejando estar perto do Pai. Quando a gente sabe que a disciplina deu certo, é quando a disciplina faz a gente ter saudade da comunhão. E essa disciplina fez com que eles repensassem a vida. Tanta comunhão, tanta oportunidade, povo de propriedade exclusiva de Deus, que não valorizava tudo aquilo que Deus havia dado, não valorizava a presença de Deus no meio deles. E o Senhor, ele tem uma maneira interessante de agir. Ele levanta pessoas para serem instrumentos de disciplina, como foi a Babilônia, mas ele jamais se alegra com a crueldade. O Senhor é rico em misericórdia e bondade. Ele deseja que nós tratemos bem. Esse princípio nunca foi um princípio apenas do Novo Testamento, é um princípio bíblico. Isso está na lei, na lei que Moisés entregou, que o Senhor entregou ao povo através de Moisés, dizendo que nós precisamos tratar bem os estrangeiros, tratar bem o inimigo,
acudir a quem precisa. Então o Senhor não se alegra com a injustiça e com a crueldade, e foi o que Babilônia fez. Ela se excedeu na disciplina e por isso ela receberá a punição vinda da mão de Deus, porque Deus, meu irmão, é aquele que defende os que não podem se defender. Deus, ele não se alegra juntamente com aqueles que jubilam, que louvam, que se exaltam diante da queda dos outros. Deus não tem alegria nisso, não tem prazer nesse sentimento. Você deve ter temor, meu irmão, quando você vê alguém caindo, porque quando você vê alguém caindo, é um sinônimo que aquele semelhante a você caiu, você também pode cair, porque para cair basta a gente estar em pé. E no versículo 11 vai dizer que a Babilônia, ela se alegrava, saltava de prazer sobre a tristeza e o sofrimento do povo. Você pode ler aí na sua Bíblia. E o versículo 20 vai trazer, e os babilônios, eles sabiam que o povo de Deus não havia ouvido a voz de Deus. Nebuzaradan é o capitão de Nabucodonosor, e ele mesmo reconhece: o povo está sendo destruído porque não ouviu o Senhor. Mas o Senhor ouviu o clamor do povo, e no versículo 20 ele promete que naqueles dias, naquele tempo, diz o Senhor, vai ser procurada a iniquidade de Israel e não haverá nenhuma. Os pecados de Judá e não se acharão. Por quê? Porque Judá ficou boazinha? Não, porque eu perdoei, porque perdoarei aos que eu deixar de resto. É interessante que nos que voltam chorando, diz lá, povo de Israel e Judá, os remanescentes, o Senhor, ele castiga o seu povo, mas ele não extermina o seu povo. A sua aliança conosco, meu irmão, é eterna. E essa liberdade do cativeiro, ela acontece quando nós aceitamos que o perdão dado pelo nosso Redentor é mais forte que o nosso passado. Aqui ele diz: não vai ser achado iniquidade em Israel, porque eu a perdoarei, eu perdoarei os remanescentes. Meu irmão, o Senhor tem um chamado para você viver o perdão, livre da culpa, livre das correntes, da bola de ferro que você arrasta chamada culpa. Não importa, meu irmão, o que você fez, o sangue de Cristo é poderoso para nos perdoar os pecados, para nos lavar de todo o pecado. Não importa o que você fez, o Senhor pode te perdoar e te livrar dessa culpa. Quero deixar essa palavra para você e algumas aplicações. Você está no mundo, meu irmão, mas não se molde à Babilônia, não se molde ao sistema do mundo. Você tem que ser diferente. Se você se adaptar ao mundo, o mundo não vai te odiar. Se você for diferente no mundo, o mundo vai te odiar como odiou o Senhor, e você vai sofrer. O sofrimento, segundo Deus, como eu disse, vale a pena, porque ele produz para nós temor, produz para nós arrependimento, e esse arrependimento conduz à vida. Tenha a sua vida aqui em um caminho de humildade, de dependência. Não trilhe o caminho da autossuficiência que todas as nações julgadas por Deus trilharam, inclusive a Babilônia, quando achou que poderia fazer o que quisesse com os povos que estavam sob seu domínio. E confie em Deus que pleiteia a sua causa. Nós estamos vivendo em dias, meus irmãos, em que há poderosos que parecem ser intocáveis. A justiça parece ser inacessível. Não vemos aos olhos humanos solução para aquilo que aflige a nossa sociedade. Mas eu quero dizer para você que existe um Deus, justo juiz, que é capaz de julgar qualquer que seja o império. Você vai continuar vendo isso no próximo capítulo. Que Deus te abençoe, meu irmão, e até amanhã para mais um capítulo das Escrituras.